Olá, bom dia. O maio pode ter várias cores e uma delas é roxo. Isso para chamar a atenção para os perigos do câncer do intestino. Pouca gente sabe, mas é o terceiro mais comum no Brasil e pode acometer mais de 45 mil pessoas por ano. É sobre tudo isso que nós vamos conversar no programa de hoje, porque quem veio tomar café comigo nesta manhã foi o doutor Flávio Roberto, que é médico coloproctologista. Bom dia, doutor Roberto. Bom dia, Eldo. Um prazer imenso dividir essa mesa mais uma vez com você. É um prazer imenso estar aqui. É um prazer meu recebê-lo mais uma vez para a gente conversar sobre tudo isso, o senhor compartilhar suas informações comigo. Vamos lá. Uma coisa que me impressionou foi o senhor me dizer que ele é o terceiro mais comum do Brasil. O câncer de intestino hoje é o terceiro mais comum. Quando eu somo todos os tumores, eu vou ter primeiro o câncer de mama, depois próstata e depois de intestino. Quando eu separo por sexo, homem e mulher, primeiro para a mulher é mama, o segundo é intestino. Para homem, primeiro de próstata, segundo de intestino. Ele acaba sendo o segundo, então, né? De uma média geral, acaba sendo o segundo mais comum. E é um câncer que é facilmente prevenível com o exame de colonoscopia. A gente consegue prevenir o câncer. Porque durante a colonoscopia, nós realizamos, a colonoscopia é o exame endoscópico do intestino, é a endoscopia do intestino, a gente consegue localizar, identificar e retirar algumas lesões que são chamadas de pólipos. Esses pólipos são modificações que, ainda que benignas, que podem evoluir e se transformar em doença maligna, gerando assim um câncer coloretal. Ou seja, eu tenho uma fase onde eu posso intervir e evitar a sequência de formação de um câncer de intestino. Se ele é prevenível, se tem o exame, o que faz com que ele tenha essa letalidade toda, doutor Flávio? Primeiro, o acesso ao exame, que ainda é muito complicado, principalmente no sistema público de saúde. 2, o pudor do exame. Muita gente não entende. Todo mundo foge desse exame. O pessoal ainda tem uma ideia muito arcaica do exame. Terceiro, a questão de entender o que é prevenção. Na cabeça do brasileiro, a gente tem uma cultura de que eu não sinto nada, eu não preciso fazer exame. Isso é um erro muito grande, porque a maioria dos tumores, não só de intestino, e de várias outras regiões, são totalmente silenciosos. Então a gente precisa trabalhar essa cultura de prevenção na cabeça do brasileiro, na cabeça do povo maranhense em si, para que ele possa procurar o serviço de saúde e fazer a prevenção, não só para câncer de intestino, mas para colesterol, diabetes, para todas as doenças. É verdade, é a primeira via, vamos dizer, né? A gente pode culpar um pouquinho estereótipos assim, como machismo, como várias outras coisas, mas para a mulher não deveria funcionar assim, né? A gente está tão acostumada com ultrassonografia, com toque, da mamografia. A gente está tão acostumado com esses exames, mas nem a mulher ainda não se conscientizou da importância da colonoscopia. Não, existe ainda um pudor muito grande que está sendo quebrado. A mulher procura muito mais o serviço de saúde que o homem, sem sombra de dúvida. Mas ainda tem um pouco de pudor com relação a isso. Então, mas isso tem que ser quebrado em prol da saúde. A gente precisa entender que aos 45 anos, se eu não sentir absolutamente nada, não tenho história familiar de câncer, não tenho história familiar de pólipos, não tenho diarreia, não tenho constipação, não tenho anemia, nem perca de peso, ou seja, eu sou uma pessoa que não sinto absolutamente nada, não tenho absolutamente nada. Eu tenho que fazer a primeira colonoscopia. A partir dos 45, se não sentiu nada até agora. Absolutamente nada. Entendi. E quanto tempo depois eu preciso repetir? Se uma colonoscopia normal, eu posso esperar até 5 anos para repetir uma próxima colonoscopia, desde que eu não tenha sintomas. E aí varia de acordo com o sintoma para antecipar
esse prazo ou não. Se eu tenho uma história familiar de câncer, eu tenho que fazer uma colonoscopia mais cedo. Se eu tenho história pessoal e familiar de pólipo, eu tenho que repetir e fazer uma colonoscopia mais cedo. Uma diarreia sem razão, de repente, meu intestino funcionava bem, tem uma constipação que de repente aparece sem uma razão própria, eu tenho que entender o que é que está acontecendo. Então modifica. Ou seja, hoje a regra simples é, se eu não sinto nada, eu tenho que fazer a colonoscopia aos 45 anos. E cada pessoa vai ser avaliada de acordo com o seu exame, com os seus sintomas, para a partir daí se determinar um prazo. Você precisa fazer a cada 2 anos, a cada 3, a cada 5. Isso, quando a gente está bem legalzinho, não sentiu nada, vai para os 45 anos. Mas o que vai chamar a atenção? O que vai fazer com que eu procure mais cedo o médico? Quais são os sintomas de alerta que me levam até ele? O principal é sangramento, perda de peso, anemia, como eu falei, diarreia ou constipação sem razão, né? Tudo isso são sinais de que alguma coisa da sua saúde intestinal pode não estar bem. Tá. Quando o senhor fala em constipação, o senhor está falando basicamente prisão de ventre, né? Isso. Mas assim, só para a gente popularizar um pouco mais a coisa, tem muita gente que diz, não, mas eu já convivo com essa prisão de ventre a vida inteira, ela faz parte da minha família, tipo assim. Para mim não tem remédio não, eu posso tomar remédio, posso fazer não sei o que tem, e que não vai alterar coisa nenhuma. Isso é uma situação, quer dizer, vamos dizer que a gente pode conviver com ela? Poder conviver não é bem o sentido da palavra, mas entender o que está acontecendo e conseguir modificar a história natural dela, sim. A constipação tem que ser entendida como uma doença da alimentação, doença do estilo de vida, uma doença que tem um fundo genético. Então eu preciso de atividade física, boa ingesta de água e boa dieta rica em fibra. Tá certo? O grande questão é que quando eu começo o uso de laxantes, principalmente os laxantes mais populares, que são vendidos indiscriminadamente, eu começo a destruir a parede do intestino, eu começo a tirar a água do músculo do intestino e jogar para dentro do intestino, e aí o intestino funciona. Aí daqui a pouco a pessoa vai dizer assim, meu intestino se acostumou com o laxante. Mas o que aconteceu? A parede do intestino, que era assim, perdendo a água, desidrata o músculo abre e ele se dilata. Então, aquela parede intestinal que deveria funcionar de uma forma, já vai perder força, já vai perder motilidade, funcionalidade. E isso é efeito do laxante a longo prazo no nosso intestino. Então, a gente vai para uma outra questão, o estilo de vida. O estilo de vida, vamos dizer, ele é um dos grandes responsáveis por isso. É um dos maiores responsáveis pelas doenças da nossa nova geração. Por quê? O estilo de vida modificou completamente. Não temos atividade física mais regular, ainda que a gente esteja começando a viver uma febre de academia, beach tennis. Nem essa febre não deu um ápice nessa... Não, a gente tem uma alimentação completamente inconstante, rica em carne vermelha, pobre em fibra, rica em carboidrato refinado, rica em açúcar, entendeu? Então a gente tem uma alimentação completamente ao contrário do que era antes, que era uma alimentação mais rica em fibra. Então esse estilo de vida vai incidir em doenças como obesidade, câncer, hipertensão, tudo isso. Tanto que, por exemplo, há 10 anos atrás, a gente não ouvia falar em cirurgia, 10, 15 anos atrás, a gente não ouvia falar em cirurgia de obesidade. Sim. Hoje é algo comum. Já é tão comum, né? Você toma até remédio para diabetes, para emagrecer. Né? Endometriose. Minha mãe não conhece essa doença. A endometriose é uma doença da mulher moderna, também relacionada a questões genéticas, tem, claro, mas é alimento, estilo de vida, estresse, ansiedade. A gente tem que entender o intestino não só como um órgão responsável por absorver nutrientes. A gente tem que entender o intestino como um órgão muito mais importante. Ele ajuda na formação... O nosso segundo cérebro, né? É verdade? É verdade. Ele ajuda na formação de neurotransmissores, por exemplo, a serotonina, que é um neurotransmissor do prazer, é produzido pelo intestino em boa parte. Ele ajuda na imunidade, ele ajuda na regulação corporal e tem um nervinho que sai da ponta do cérebro
e vai direto para o intestino, chama-se nervo vago. Então há um eixo que liga diretamente o nosso intestino ao nosso cérebro. Então o nosso intestino ele não é só mais, eu comi o nutriente, eu vou absorver. Não, o nosso intestino ele tem que ser entendido como um neuroregulador do corpo para várias ações. E muitas doenças podem estar relacionadas à alteração da flora intestinal. Tá. Quando o senhor fala assim, é uma doença que a minha mãe não conhecia, essa é uma doença da vida moderna, mas a gente não pode dizer também que era simplesmente, ela não tinha o conhecimento, mas essa doença já existia e a gente não tomava conhecimento dela, podia até chamá-la por outro nome. Antigamente a gente chamava de doença inflamatória pélvica, DIP, era uma siglazinha que eu usava muito na minha época de faculdade. Sim. Eu acho que o método de diagnóstico melhorou bastante, ultrassom, ressonância, etc. Mas os sintomas mais evidentes que chamam a atenção da endometriose, por exemplo, são muito mais presentes e muito mais constantes hoje. E a gente vê um grupo de mulheres adultas jovens, acima de 15, 18, 20 anos, com uma alta incidência da doença. Coisa que antigamente a gente não via. Hoje é bem comum, né? Exatamente. Você ouve muito falar de endometriose. Então a gente precisa entender essas doenças como uma doença da modernidade, entre aspas, mas uma doença relacionada a mudanças do hábito de vida, do estilo de vida, alteração do estresse, da ansiedade, alteração, por exemplo, da mulher, alterações dos ciclos menstruais, que podem aumentar a chance da formação da endometriose, a questão da obesidade, que aumenta o risco de câncer, a alimentação incomum, que aumenta o risco de câncer, a alimentação rica em carne vermelha, pobre em fibra, aumenta o risco de câncer, aumenta o risco de doença inflamatória intestinal. Ai, agora já estou até com medo de pedir para o senhor comer alguma coisa aqui, porque eu vou descobrir primeiro onde tem fibra, onde tem alguma coisa para eu oferecer para o senhor. Mas enquanto isso, nós vamos fazer um intervalo, eu posso fazer essa tarefa no intervalo. Nós vamos fazer um intervalo só para tomar um cafezinho e a gente volta no minuto. Já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Maio Roxo, conversando com o Dr. Flávio Roberto sobre câncer de intestino e suas implicações. A gente estava falando nessa mesa aqui o que ela tem de fibra, eu fiquei com medo de só comer qualquer coisa. Aqui, o que a gente tem que pode ser um dos... ajudar a gente nesse processo contra? As frutas. Essas aí todas estão ótimas? Todas. O mais importante, por exemplo, a tangerina. Tangerina comer com bagaço. Laranja com bagaço. Não adianta chupar laranja. Não adianta chupar laranja. O suco de laranja, então, não tem fibra. Não tem graça. É água com corante açúcar, natural. E o açuquinha, que é a frutose. Né? Maçã, comer com casca. Tá. A casca não precisa tirar aquela casca, porque muita gente pega uma faquinha, tira a casca e vai comer na maçã, não. Uva normal, a torrada integral, né? E o café. A torrada está aqui escondida, gente. Bem aqui, ó. Mas tem uma torradinha. O café. Eu vou botar ela bem para cá, para frente, só porque ela tem fibra, tá, doutor Roberto? Vamos. O café é uma coisa interessante. A cafeína ajuda o intestino a funcionar. Então, é muito comum, por exemplo, muitas pessoas quando acordam têm um desejo evacuatório, desejo de ir ao banheiro. A cafeína ajuda a estimular esse desejo. É um reflexo chamado reflexo gastrocólico. Então é normal isso acontecer, não é nenhuma... A gente está dormindo, o nosso intestino está funcionando bem lento. Quando a gente acorda, a gente dá um choque. Sim. E aí é normal ter uma vontade de ir ao banheiro, é natural. Tá. Por exemplo, pular o café da manhã é uma regra muito comum a gente ver. Eu não gosto de comer quando eu acordo, eu só vou comer lá para meio-dia, 1 hora. O fato da gente pular essa etapa, onde normalmente se concentra também muita fibra, como a gente viu agora, pode também ser um fator? Não, eu não digo nem um fator desencadeador de doenças em si, mas um fator que vai desproteger o estômago. Nas doenças gastrointestinais, por exemplo, na gastrite, na úlcera. Porque quando você toma um café da manhã, você primeiro aumenta o nível de saciedade.
para o dia inteiro, entendeu? E a principal refeição da gente é o café da manhã. Segundo, a gente cria uma barreira protetora contra o ácido, dependendo do que a gente coma, lógico. Claro. A gente exagerar no café, na acidez, nas coisas, vai piorar o refluxo. E segundo... A gente não está exagerando, mas eu vou só botar um pouquinho mais de café para a gente. Eu aceito. A gente precisa entender que não existe muita fórmula mágica para emagrecer. Pular o café da manhã, água com limão, etc. Não, a gente precisa de equilíbrio corporal. Uma dieta saudável, equilibrada e atividade física. Não tem fórmula mágica. Eu vou tomar algo para emagrecer. Dieta cetogênica, por exemplo, o risco de uma dieta cetogênica. Dieta cetogênica é uma dieta que ganhou fama no Brasil, porque pela perda de peso, você perde peso. Perde peso, você tira os carboidratos. Você tira carboidrato, mas tem uma alimentação rica em proteína, rica em gordura. Isso vai constipar o intestino, vai piorar. A gordura? Ou proteína. A proteína exageradamente também vai. Aliás, tudo exagero faz mal, não é isso? E aí você vai ter a constipação intestinal. Você vai ter o risco de doenças pelo esforço evacuatório, hemorroida, fissura, sangramento. E o aumento da proteína vai aumentar a sobrecarga renal, você pode ter risco de doença renal, e você pode aumentar o risco de câncer de intestino por conta da proteína excessiva que você come. Você vai perder peso? Vai. Você tem que entender o seguinte, nada na vida é de graça. Você, usando um ditado bem maranhense, você cobre um santo e vai descobrir outro. Você puxou o lençol, alguém vai ficar descoberto. Alguém vai ficar descoberto. Então, assim, o ideal para a gente é que a gente atinja um modo de equilíbrio. Equilíbrio mental, equilíbrio corporal, equilíbrio de atividade física. Você tem que entender a finalidade da atividade física, não só no sentido estético, mas no sentido de fazer bem, benefícios à endorfina, adrenalina, os benefícios que a saúde vai ter. Eu digo sempre, eu tenho 47 anos, não sou hipertenso, não sou diabético, agora eu faço atividade física não para ficar sarado. Eu faço atividade física para me viver as fases da minha vida e as fases do meu envelhecimento em paz. Eu também gosto de tomar um vinhozinho de vez em quando, eu também de vez em quando como uma pizza, mas eu preciso entender que aquilo ali não pode ser regra, aquilo ali é uma exceção. E para mim fazer aquilo, eu tenho que compensar de alguma coisa. E aí a alimentação durante a semana ela tem que ser regrada, eu tenho que fazer atividade física para compensar aquilo que eu exagerei no final de semana, e tudo é equilíbrio. Isso, para a gente compensar o que a gente fez no final de semana. Mas às vezes o final de semana ele não pode anular todo o benefício que a gente vem acumulando ao longo da semana? Não pode. Eu acho que aí é que está o seguinte, é que está o segredo. Para você ganhar é muito fácil. Seu corpo é ávido por coisas que não fazem bem. Ávido por carboidrato. Quando você passa muito tempo sem comer carboidrato, na hora que você come, você sente uma necessidade exagerada. Dá uma alegriazinha, uma alegria, né? uma satisfação. Um bolo, assim, dá uma alegria, né? Exatamente. Mas você tem que sempre pensar que eu tenho que fazer mais para ganhar menos. A balança vai pender um pouquinho, mas isso vai te fazer bem. Isso vai te trazer bem-estar consigo mesmo, vai te trazer... A comida, ela traz alegria? Traz. Mas 1 hora de atividade física, ela te traz uma alegria muito maior. Eu até fiz um relato essa semana. No dia que você provar a endorfina e a adrenalina do final de 1 hora de treino, você vai entender o quanto isso é importante para a sua vida. É verdade, é verdade. Acho que é por isso que eu sou meio viciada na atividade física. É por isso. A falta de acesso por exemplo, à saúde, a dificuldade no preço, que às vezes pode ser muito alto, isso aí também não dá uma boa atrapalhada nesse processo todo de vida saudável? Dá sim. Dá sim. Eu acho que a gente criou um modelo de saúde onde fazer atividade física parece caro,
a gente criou um modelo de saúde, um modelo físico, onde eu tenho que usar vários medicamentos, várias drogas manipuladas e esquecemos de estimular o simples. O que é o simples? Você na sua casa, você pode fazer uma atividade física, você pode ir para uma praça fazer uma caminhada. Só não vale varrer casa, porque não manda a gente varrer não, casa para dizer que é atividade física. Não é. Tá, não, então, isso não é, valeu, isso é então, trabalho. Tá, valeu, isso é valeu, trabalho. Isso é trabalho, não é atividade física, isso é trabalho. Você pode ir para a praça fazer uma caminhada, você pode ir para a praça fazer uma corrida. E a gente tem que estimular esses modelos mais simples, de coisas que são mais acessíveis. Acessíveis, isso. Não um modelo que é mais caro, que é um modelo de academias excepcionais, de modelos de esportes específicos, não. Cada esporte precisa ser estimulado, mas a gente precisa também estimular a população que não tem condições a ter acesso a esse modelo, a fazer atividade física no modelo que ela tem acesso. Isso. Seja uma praça, seja uma... Ninguém precisa de uma academia para fazer um exercício físico. Fazer uma caminhada, para fazer... Isso. Mas eu falo com relação a tratamentos de saúde mesmo. A falta de um bom sistema de saúde, os preços muito altos, a falta de condição de chegar até lá, a falta de informação, isso tudo faz com que a gente ocupe esse lugar assim, com 45 mil novos casos que são previstos para esse ano. Uhum. Claro. Essa questão, ela fala a respeito do que a gente bate muito. A gente precisa dar acesso a essa população ao modelo de prevenção. Isso é muito caro ainda no Brasil, muito caro. E o modelo de prevenção, como a gente falou, por exemplo, requer uma avaliação nutricional, por exemplo. Então, um paciente que tem uma obesidade grau 1, chega no consultório público e precisa fazer uma reavaliação nutricional para diminuir essa obesidade, para evitar que isso evolua, por exemplo, para uma cirurgia bariátrica, para um câncer, etc, etc. Como é que ele vai conseguir isso? Pois é. Como? Na saúde ele não vai ter esse acesso nutricional fácil. A questão do educador físico na rede pública de saúde, como funciona? Funciona? Interroga. Então, tudo isso precisa ser repensado para que a gente possa dar qualidade de vida para a nossa população. Porque o modelo de saúde do Brasil é um modelo voltado para o hospital, voltado para o tratamento. Não isso. É um modelo que a gente precisa, que é um modelo baseado na prevenção. E é muito mais barato evitar. Pois isso que eu ia perguntar, o que é mais caro, a prevenção ou o tratamento? A prevenção, com certeza, né? Com certeza. Hoje a gente, por exemplo, se fala em cirurgia robótica, cirurgia laser, cirurgia laparoscópica, mas todos são modelos muito caros de saúde. Não seria mais fácil eu trabalhar aquela população para evitar que eu chegue a esse modelo, a essa necessidade de uma cirurgia de grande porte? Verdade. Se a gente investisse mais na prevenção, a gente poderia reverter esse número de 45 mil novos casos por ano de câncer de intestino, doutor? Com certeza. Não tem dúvida a respeito disso. Eu acho que a influência que a gente tem com relação a diminuir esses casos é entender que se eu trabalhar a primeira fase de prevenção, eu vou ter uma economia, mostrando em forma de gestão isso, uma economia gigantesca na ponta, no outro extremo, que é o tratamento. É menos internação, menos cirurgia. Então isso é uma economia muito grande para o Estado. Mas eu preciso trabalhar isso de uma maneira ordeira, organizada. Eu preciso trabalhar desde o que é do conceito alimentar para a população, né, a questão dos exames de prevenção. Isso. Vou lhe dar um exemplo muito, muito simples. O câncer mais comum no Maranhão nos últimos 10 anos era o câncer de colo de útero, enquanto o de mama já era um dos maiores do Brasil. Então, hoje, infelizmente, o de mama subiu e o de colo de útero caiu. Mas por que o de colo de útero caiu? Porque o de colo de útero é diagnosticado com exame simples, Papa Nicolau. Papa Nicolau. Então,
houve um esforço para, na tentativa das secretarias municipais de saúde, dos municípios, conseguiram então colocar esse método diagnóstico precocemente nos serviços de saúde e tem uma influência gritante a respeito disso. Mas a gente pode dizer também que houve um esforço para que levasse, popularizasse esse médico. Eu lembro que a gente falava há um tempo que o de mama era mais fácil, porque era mais visível, você tocava, você sentia, e o do colo do útero ele era invisível, estava lá, você só ia saber quando ele já estava... A popularização de um exame simples fez com que a gente revertesse esse quadro. Exatamente. O senhor enxerga essa possibilidade também com relação a outros cânceres, principalmente de intestino? A longo prazo, sim. A longo prazo? A longo prazo, porque assim, eu acho que a curto prazo eu não vejo muito resultado. Porque a gente precisa de pessoas preparadas para realizar o exame, não é só ter o exame, mas eu preciso de alguém que saiba fazer, sim, claro. porque também é o exame que tem seus riscos, a gente precisa interpretar o resultado e a gente precisa dar esse resultado para o paciente de forma a organizar a vida preventiva dele. Então, a curto prazo, a gente não pode pensar em baixar esse número. Eu sempre me assusto com esses números, quando os médicos falam aqui, eu sempre me assusto com números que parece que no dia a dia eles não estão no nosso radar. Aí, de repente, chegam, por exemplo, 45 mil novos casos de câncer de intestino. No Brasil, é um número muito alto, muito alto. No Maranhão, a gente segue essa tendência de crescimento? Segue. Agora, eu acho que no Maranhão a gente segue uma tendência sem um diagnóstico adequado. Eu acho que é subnotificado. Ainda tem esse problema, né? Eu acho que é muito subnotificado frente ao que a gente tem de verdade. Eu acho que a gente precisa melhorar essa forma de referência e contra-referência do sistema de saúde. E ver as regionais, por exemplo, Caxias, Imperatriz, e implantar neles modelos de diagnóstico mais precisos. O coloproctologista, ele é vamos dizer assim, esse profissional, ele está presente em todas as unidades. O senhor agora é presidente regional, Nordeste, da regional de coloproctologia. Tem uma responsabilidade maior agora, né? Com certeza. Esse profissional, ele pode ser levado, ele está presente em todos esses pontos para dar essa assistência para a população? Hoje a gente tem uma concentração na capital, falando de estado do Maranhão. Hoje a gente tem uma concentração na capital. Mas a gente tem, por exemplo, Bacabal tem uma colega, Imperatriz já tem gente, então isso está começando a abrir os caminhos. Porque uma coisa que eu sempre questiono, Elda, eu não posso colocar uma pessoa num local onde ele não possa exercer aquilo que ele aprendeu. Sim. Porque se eu pego e coloco, sei lá, em Açailândia, e lá não tem o aparelho para ele fazer o exame, não tem as condições cirúrgicas para ele exercer a atividade, ele vai fazer o quê? Nada. Saúde da família? Entendeu? Então, isso é necessário. Eu acho que a gente tem que entender que não é só ter o profissional. Saúde é eu ter o profissional adequado e ter as condições adequadas para o exercício profissional. A mesma coisa com você. Sim. Você precisa de um local adequado. Não adianta eu ir para um lugar se não tiver uma câmera e uma luz para eu trabalhar, exatamente. Né? Porque você precisa ter as condições mínimas que vão tornar o seu trabalho adequado. Então, vai dar qualidade. Quer dizer, não adianta dizer, eu tenho um profissional aqui que faz esses exames, se ele não tem um aparelho, ele não tem as condições de trabalho, se ele não tem nada. A unidade, exatamente. Aí não adianta nada, né? Mas o senhor vê essa possibilidade da gente fazer essa... Eu vejo sim. E já vejo muitas cidades que são municípios polos se organizando para isso. Isso é bom, né? Barra do Corda tem outro colega lá, Bacabal, como eu falei, Imperatriz, Caxias. Então já tem os centros, essas cidades, elas cresceram muito. E a necessidade vem com o crescimento. Eu preciso de um profissional nessas cidades. Então isso vai chamando os colegas. O Maranhão é muito grande, tem uma extensão territorial imensa, né? Então você tem que atender todos os pontos, vai ficar bem complicado. Mas nós vamos chegar nesse estágio, sinceramente, vamos chegar. Eu acho que a evolução é conversa.
bom senso e cuidado. E entender que a função, eu sempre digo que a função da medicina é muito mais do que simplesmente operar, tratar ou curar. É simplesmente levar saúde. E levar saúde não é através só de uma cirurgia. Às vezes de uma palavra que você diga, você está levando saúde à população. Olha, doutor Flávio, nós teremos assunto aqui para ficar a manhã inteira conversando com toda certeza, mas muito, muito obrigado por essa conversa, por compartilhar todas essas informações com a gente, para que a gente leve um pouquinho de cuidado, um pouquinho de mais de atenção com a saúde. Às vezes são coisas que não precisam de nada, só do esforço da gente, né? Exatamente. Alimentação, exercício, só depende da gente, né? E a gente pode evitar muita coisa só com isso. Pode, com certeza. Pois então, está combinado. Vamos conversar mais a respeito desse assunto. Vamos tornar esse assunto mais popular para que todo mundo tome conhecimento. Mas por hoje, muito obrigada. É uma honra estar aqui, uma honra gigantesca. Muito obrigada. Você é um convidado muito especial. Muito, muito obrigada. E para você também que está aí do outro lado, muito obrigado. 9 horas eu estou aqui todo dia esperando você com todas essas informações para tornar sua vida melhor e seu dia bem mais produtivo. Agora é com você, segundo, quais são as notícias do Parlamento hoje? Bom dia. Olá, Elda Borges, muito bom dia a você, bom dia também aos telespectadores desse programa querido, Café com Notícias. Eu estou por aqui, pela Rádio Assembleia, preparando aqui, o Diário da Manhã com os bastidores, as informações. Daqui a pouco a gente vai entrar no ar também, trazendo informações, os principais detalhes sobre a programação de atividades para hoje, aqui no Parlamento Maranhense. A possibilidade de reunião das comissões, algumas agendas previstas, porém ainda não confirmadas. Mas os olhos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, neste momento, estão voltados mesmo para a primeira sessão plenária da semana. A partir das 9h30 da manhã, os deputados voltarão a se reunir no plenário do deputado Najib Aico. Muitos assuntos, com certeza, serão tratados. E aí há uma expectativa em torno do balanço das ações do Assembleia Itinerante, que aconteceu lá na cidade de Caxias. Esse assunto deve sim repercutir daqui a pouquinho na sessão plenária entre os deputados estaduais aqui no Palácio Manuel Beckmann. Além desse assunto, fica também a expectativa voltada para o momento da ordem do dia, aquele momento em que os parlamentares vão apreciar as matérias que estão tramitando na casa. Lá no Assembleia Itinerante de Caxias, os deputados aprovaram vários projetos, né? As informações sobre essas aprovações das matérias que aconteceram lá na cidade de Caxias e também sobre a ordem do dia de hoje, da sessão plenária aqui no Parlamento Maranhense, o telespectador da TV Assembleia pode acompanhar através do nosso site oficial, al.ma.leg.br. E ao longo da programação, tanto da rádio quanto da TV, nós vamos levando aí as informações sobre os trabalhos dos 42 deputados estaduais que integram a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu volto com você, Elda Borges. Obrigado, segundo. Obrigado a você também. Tchau e até a próxima.